1 Samuel, capítulo 16, a partir do verso 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Queria convidar os irmãos nessa noite, a fazer uma breve reflexão desse texto. Nós lembramos que esse texto, quando acontece esse fato, que o profeta Samuel vai até a casa de Jessé e unge a Davi como rei, era o tempo que Saul reinava sobre Israel. Nesse tempo, Saul era o rei. Porém, Saul ele tinha desobedecido à ordem de Deus Todo-Poderoso. Saul ele foi um escolhido, Deus o escolheu para ser rei, mas ele desobedeceu à ordem de Deus e por isso ele foi desaprovado no seu governo. Então Deus levanta, pede a Samuel que vá até a casa de Jessé e que ele faça lá, que ele unja lá um dos filhos de Jessé para que seja o novo rei de Israel. O que eu quero te fazer compreender nessa noite, no decorrer dessa mensagem, é que Davi ele foi um escolhido de Deus. Assim como eu e você, nós somos escolhidos de Deus. Davi naquele tempo, ele foi escolhido de Deus. Davi naquele tempo, ele não foi escolhido porque, ou assim como nós escolhemos hoje os nossos governantes, os nossos prefeitos, governadores, presidentes, senadores, deputados. Davi não foi escolhido por homens. Davi ele foi escolhido pelo próprio Deus. Assim como eu e você, nós fomos escolhidos pelo próprio Deus. E Davi, ele nem sequer, nem tampouco, ele não foi escolhido por homens, e nem tampouco ele herdou o trono de alguém. Nós sabemos hoje que nos países que ainda existe reinado, que normalmente, o rei, por exemplo, na Inglaterra, existe a rainha da Inglaterra hoje, mas normalmente, aqueles que eles herdam, os filhos dos reis, que herdam o reinado. Davi não herdou esse reinado na época de ninguém, ele foi escolhido de Deus, Na naturalidade, se Saul tivesse perdido o reinado, deixado de ser rei, Jonatas, que era o filho de Davi, é que deveria ter herdado o trono. Mas isso não aconteceu com Davi, Isso não aconteceu com ele. Ele foi escolhido diretamente pelo próprio Pai. Eu quero fazer você compreender também que assim como Davi foi um escolhido, nós também somos escolhidos. Eu e você somos escolhidos, E naquele tempo, o profeta Samuel derramou azeite sobre Davi para que ficasse claro que ele estava sendo ungido rei naquele momento. Porém, nesse tempo, no tempo atual que nós vivemos, o tempo do Novo Testamento, o tempo da graça, nós tivemos alguém muito especial, Nós fomos essa herança de governo, de escolha, de unção, foi vivido por alguém muito especial, a saber, o próprio Cristo, que na terra foi conhecido como raiz de Davi, como descendente de Davi, mas no céu ele foi reconhecido como Filho de Deus. Então nós fomos preparados, nós recebemos essa herança pelo próprio Filho de Deus, Deus nos escolheu e deu o sangue do seu próprio Filho para que nós pudéssemos ser escolhidos de Deus. Quando Deus cria o plano perfeito da salvação para derrotar o poder do pecado e o poder da morte em todos nós, Ele nos escolheu para sempre. Então, quando Deus escolhe, quando Deus prepara Jesus para que Ele venha à terra e morra pelos nossos pecados, Ele que não teve pecado, Ele morra pelos nossos pecados, é Deus fazendo uma escolha por mim e por você. Jesus, quando morreu lá na cruz, Ele fez aquela escolha de uma vez por todas. Ele escolheu. Deus não precisa olhar para nós hoje, Jesus não precisa olhar para você hoje de novo e escolher você. Você e eu, nós já estamos escolhidos.
desde o dia que ele morreu lá na cruz, que ele pagou com o próprio sangue o meu pecado e o seu pecado. Então eu gostaria que nessa introdução, que você guardasse no seu coração, que você é um ungido de Deus, que você é uma ungida de Deus, né? E isso não precisa acontecer novamente. Ele já fez isso lá na cruz. Ele já fez isso lá na cruz por nós. E Deus, assim, eu acho muito interessante nesse texto de Davi, quando a gente lê, e eu gostaria de refletir algumas coisas para que ficasse mais claro, tanto para mim quanto para você, que Deus não olha quando Ele nos escolhe, lá quando Ele nos escolheu. Olha o que aconteceu quando Ele escolheu a Davi. Ele não escolheu Davi pela aparência dele, né? Embora eu acredito que Davi não era feio, mas quando ele fala de aparência, ele fala da condição de Eliabe, né? E Davi ele não escolhe nem pela condição de aparência, nem pela condição social, mas Deus, ele olha o nosso coração. Ele olhou o nosso coração e olha o nosso coração. Veja lá em 1 Samuel, você pode acompanhar comigo no versículo 7, o que diz o texto. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o meu e o seu coração. Querido, o que eu quero te dizer nessa noite é que o Senhor está olhando para o seu coração. Você já é um escolhido de Deus. Deus já te escolheu. Agora você precisa, no seu coração, de fazer a escolha pelo Senhor. O Senhor, Ele quer escutar isso de você. Ele já te escolheu, mas você precisa de decidir a escolher a Jesus nessa noite. Em nome de Jesus. Olha o que diz aqui esse texto. Quando o profeta Samuel vai até a casa de Jessé, né, Deus manda ele ir até a casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé como rei. Como era de prática naquela época, né, os filhos primogênitos mais velhos, eles tinham bênção dobrada, né, e assim como são os governos que são de reinados, os filhos mais velhos é que herdam o trono primeiro, né? Então Eliabe, como filho mais velho, logo quando chega diante de Samuel olha para ele e falou, certamente, esse aí é o novo rei de Israel, né? Imagino que é porque ele tinha uma boa aparência, porque a Bíblia fala de aparência, né, de Eliabe, né, que ele era bonito, ele era forte, era um homem, né, um homem preparado para a guerra, talvez, forte, mas Deus vai no profundo de Samuel e fala para ele, fala que ele, olha o versículo 7, repetindo aqui para você, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem, né? E lá em 1 Crônicas, capítulo 2, 13 a 15, depois você pode ler, fala dos filhos de Jessé, e lá você pode ver que Eliabe era o filho mais velho, era o primogênito de Jessé, né, seguido de Aminadab, que também foi o segundo a ser rejeitado pelo profeta Samuel. O que eu queria te falar é o seguinte, aqui para você nessa noite, é que quando o Senhor manda um profeta te procurar, manda um profeta ir até você, para dizer que você é ungido, para dizer que você é preparado, que você é escolhido de Deus, o profeta não volta sem te achar, ele vai te achar, ele vai te procurar até te achar, e Deus vai dar esse discernimento para ele. Então o profeta pode se levantar na sua vida, alguém pode levantar na sua vida e te falar, olha, você é um escolhido de Deus, saiba que você é diferenciado, Deus te escolheu, né? E ele não vai voltar sem ter essa certeza de que ele falou com o próprio ungido do Senhor. E olha aqui que Deus está dizendo aqui ainda, que ele passa Samuel passa pelos 7 filhos de Jessé, né? Passa pelos 7 filhos dele. E aí pergunta para ele, não tem mais ninguém? Não tem mais ninguém? São somente esses. Davi era tão desprezado nesse momento, que ninguém lembrava dele. O próprio pai não lembrava que Davi estava lá no campo, cuidando das ovelhas. Eu não consigo assim
compreender qual que era a importância de um cargo de um pastor de ovelhas naquela época. Mas eu imagino que era uma coisa mais simples, porque Davi era o filho mais novo. Então era algo que não tinha muita responsabilidade, talvez, ou talvez era mesmo mais desprezível. Mas eu quero te dizer nessa noite, levar você a pensar que eu não sei aonde você está. Talvez você esteja achando nessa noite que você está assim como Davi, desprezado, né? Esquecido. Talvez você ache que você já não tem mais, que não tem mais solução para você, né? Não que Davi achasse isso, mas talvez aqueles que olhavam para Davi de fora pudessem ver isso nele. Esse é desprezado, esse está lá no campo, ninguém nem se lembra dele. Mas Deus, quando manda o profeta, Deus, quando vai te procurar, Ele vai até te encontrar. Ele vai até encontrar, porque Deus está olhando para o seu coração. E aí o primeiro ponto que eu queria dizer nessa noite é que não se preocupe, pois Deus está te vendo e Ele tem o controle de todas as coisas. Eu não sei, talvez você esteja nessa noite, nesse tempo, você esteja como Davi, achando que você está apenas cuidando de ovelhas, está apenas cuidando de ovelhas, afastado num canto, onde ninguém te vê. Não é necessário, hoje, nos dias de hoje, é muito comum de quando alguém se encontra numa situação dessa, correr para a rede social, né? Às vezes a vida dele está arrasada, ele está chorando, mas ele vai lá no espelho, se arruma, toma um banho, passa perfume até, né? Passa perfume, pintia o cabelo, passa ali uma maquiagem, tira uma foto bonita e coloca na rede social para dizendo que está feliz. Mas no fundo, ele está triste, está amargurado. Eu não sei, talvez você esteja passando por esse momento, né? Talvez você tenha feito uma faculdade, talvez você tenha se preparado para algo, talvez até na casa do Senhor você tenha se preparado para cantar, para ser um levita na casa, talvez você tenha se preparado até estudando a palavra para ser um pregador da palavra e você não tenha tido oportunidade. Eu quero te dizer nessa noite, não se preocupe, Deus está te vendo e Ele está olhando para o seu coração, né? E aí você, às vezes, falando aqui da sua vida secular, de repente, quantas vezes nós encontramos em situações que a gente estuda, que a gente se forma na faculdade, né? Doido para trabalhar, sai com aquela força toda, e aí você fala assim, oxe, agora eu achei um emprego que vai o resto da minha vida. Mas aí você começa fazendo aquela função mais baixa possível. Aquela função entra lá na empresa, você acha que você sabe até mais do que o dono, mais do que o diretor, mas você entra fazendo uma função de pouca responsabilidade, né? Ou que vale muito pouco, talvez aos seus olhos, aos olhos dos outros, mas mesmo assim, Deus está te vendo, né? E talvez você esteja muito angustiado com alguma situação, talvez você ande angustiado, saiba que o Senhor também está te vendo. Às vezes você está olhando para a sua vida e vendo que não tem solução de muitas coisas, que você está vivendo algo desprezível na sua vida financeira, por exemplo. Deus está te vendo. Talvez você esteja passando por um deserto, né, muito grande, às vezes na sua família, na sua casa, com seus filhos, no seu casamento, né? Uma situação desprezível, uma situação que ninguém consegue enxergar, que todo mundo olha para você e nem lembra de você. O Senhor está te vendo, não se preocupe, Ele está te vendo. O que eu queria falar para você nessa noite, eu tenho 3 pontos importantes aqui sobre oportunidades, porque mesmo aqui no deserto, cuidando de ovelhas, Davi não deixou de perceber as oportunidades que Deus deu para ele. Veja que Davi, ele é ungido rei, Samuel unge a Davi como rei, e Davi faz o quê? Davi volta imediatamente para cuidar de ovelhas. Davi não é ungido rei e rapidamente ele vai assumir o trono.
São muitos anos que Davi passa antes de assumir o trono. Quando Davi chega a assumir o trono, o profeta Samuel, que ungiu ele rei, nem vivia mais. O profeta Samuel já tinha morrido, né? Talvez naquele decorrer daquele tempo, muitas pessoas, talvez os irmãos de Davi que presenciaram a unção dele, talvez Jessé, todos que presenciaram ali a unção dele como rei, tivessem achado assim: olha, o profeta estava errado, porque Davi não vai ser rei, não existe esse negócio de rei. E às vezes a gente esquece. Deus às vezes promete algo para a gente, de muito especial, e a gente acaba esquecendo. A gente acha que não aconteceu no nosso tempo, é porque Deus esqueceu. Eu quero te dizer nessa noite, Deus está te vendo. Aproveita as oportunidades que você tem, aonde você está nesse momento, né? Se você, aonde quer que você esteja, eu quero dizer, o primeiro ponto é que Deus ele está te preparando, Deus está te testando para aquilo que Ele te prometeu. Você é um ungido de Deus. Deus não nos chama para ficar somente conhecer a palavra. Deus nos chama para viver a palavra, para transformar o mundo, para passar adiante o evangelho do Senhor, para pregar o evangelho, para fazer a diferença. Então Deus, mesmo que você aceitou o Senhor como o único Salvador, mas você está aí passando por essa dificuldade, achando que você está no deserto cuidando de ovelhas, e que isso é muito pouco, que isso é desprezível. Deus, Ele não esqueceu de você, mas neste lugar aonde você se encontra, na situação que você se encontra hoje, o Senhor Ele está te dando oportunidades. Não esqueça disso. Comece a olhar ao redor, peça ao Senhor para trazer isso ao seu coração, alinhe o seu coração a Deus, e Deus vai te mostrar as oportunidades que você tem, aonde você está, né? E Davi, ele passa por essa situação. Davi é muito humilde, ele testa aqui a humildade de Davi, né? Porque Davi, ele recebe a unção e ele volta a cuidar de ovelhas, normalmente, e nesse tempo, talvez, no nosso tempo, talvez nós, seres humanos, nós desprezamos alguma situação que nós vivemos. Às vezes nós desprezamos até a situação dos outros, quando nós vemos alguém numa situação desprezível. Mas Deus pode estar tratando com essa pessoa também, Deus pode estar testando, pode estar preparando ele para algo muito grande. Então nós temos que ter essa sensibilidade no nosso coração. Nós não podemos desprezar os pequenos recomeços. Quando nós aceitamos o Senhor, quando o Senhor entra na nossa vida, não quer dizer que da noite para o dia você vai assumir o reinado, mas existe um processo, existe um recomeço, ou existe um começo, um pequeno começo, e esse começo ele não pode ser desprezado, porque até nisso Deus está te tratando, Deus te está dando oportunidades, amém? E a primeira oportunidade, talvez, que Davi teve para chegar ao reinado, foi justamente cuidar das ovelhas, cuidar de ovelhas. Lá cuidando de ovelhas, Davi, quando chega diante de Saul para lutar, se apresenta diante de Saul para lutar contra Golias, Saul pergunta para ele: rapaz, você é muito novo, você não tem experiência, né? Você não é um homem de guerra, esse cara aí é grande, ele é experiente em guerra, você vai ser destruído. Mas ele fala: olha só, lá quando eu estava cuidando de ovelhas, eu matei urso, eu matei leão, eu fiz um tanto de coisa. Quem é esse circunciso aí, né? Eu vou destruir ele, assim como eu destruí os leões, como destruí os ursos. E aí ele passa com muita coragem, com muita firmeza, isso para Saul, e Saul deixa ele ir em diante. Então Davi aqui nesse momento, mesmo cuidando de ovelhas, ele não desprezou a oportunidade que Deus deu para ele. Ele não desprezou a oportunidade que Deus deu para ele. Outro dia eu estava compartilhando uma palavra lá na empresa, Deus me trouxe um pedaço, um texto dessa palavra ao meu coração, e eu estava lembrando isso, porque às vezes você está dentro da empresa que você trabalha hoje, você está reclamando do seu cargo, está reclamando do seu salário, reclamando da situação que você está, do horário que você está trabalhando, né? E Deus às vezes tem colocado no seu coração que você pode ser um grande empresário, mas se você não souber aproveitar esse tempo
que você está passando, essas dificuldades, né, que você tem hoje, o salário às vezes que não é o que você imagina, da situação que você acha que não está bom, e se você está reclamando, não reclame, peça ao Senhor para trazer o seu coração, para Ele, você trazer sensibilidade ao seu coração, discernimento, sabedoria, para que você possa compreender o tempo a oportunidade que o Senhor está te dando. Amém. Glória a Deus. A segunda oportunidade que Deus dá para Davi nesse tempo é a peleja. Então eu quero te dizer nessa noite, não fuja da peleja, não fuja da peleja. Embora Davi tivesse sido ungido rei, ele não assumiu o trono, ele passa por grandes problemas, grandes dificuldades, e ele chega diante de Saul para lutar contra o gigante, e ele não fugiu da peleja. Eu queria convidar você a ler comigo lá 1 Samuel, capítulo 17, versículo 25. Olha o que diz. E diziam uns aos outros, viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha e a casa de seu pai, isentará de impostos a Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi, ele enxerga uma oportunidade. Lá quando Davi é ungido rei, no primeiro versículo que nós lemos, 16, 13, ele fala que o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Nós temos o Espírito Santo de Deus, eu e você, nós temos o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que nos dá sabedoria, nos dá discernimento, nos dá essa força, essa intrepidez que Davi teve, e nos dá a sensibilidade de entender as coisas, mesmo antes delas acontecerem. Davi, eu imagino que aqui nesse texto, quando chega nesse tempo, que ele chega diante do exército, e eles falam assim: olha, quem for lá e matar esse cara, vai se casar com a filha do rei. Eu imagino que Davi, o Espírito Santo traz a ele a lembrança nesse momento, que ele um dia foi ungido rei. Eu não sei quanto tempo aqui Davi já havia sido ungido, mas ele lembra disso imediatamente. E quando ele olha assim, fala assim: nossa, a filha do rei, palácio, ele já lembra logo do reinado. Davi já vai lá na frente, já enxerga lá na frente. Ele fala: olha, a filha do rei vai casar com a filha do rei. Eu vou estar lá perto do rei, vou estar lá no palácio. Davi já imagina: olha, eu fui ungido rei, e esse pode ser o caminho. E certamente Deus está preparando o caminho. E ele já começa a entender isso, já começa a enxergar em espírito que Deus está ali cuidando de todas as coisas, e Davi prontamente se coloca à disposição para lutar contra esse filisteu, e ele consegue enxergar mais essa oportunidade. Então o Espírito de Deus que estava sobre Davi já estava revelando muitas coisas para ele, assim como o Espírito Santo de Deus que está em nós nos revela muitas coisas. E eu imagino que o Espírito Santo de Deus já está revelando muitas coisas para você nessa noite, com essa palavra, para que você não fique lá, para que você não fique pensando que você está desprezado, que você está esquecido, mas o Espírito Santo de Deus está conduzindo todas as coisas. Deus está conduzindo todas as coisas para que você tenha consiga enxergar essas oportunidades em nome de Jesus, tá? Deus vai dando oportunidades para você, mas não desista, porque pode ser que algum dia o inimigo se levante contra você. Até quando estiver próximo da sua bênção, estiver próximo da sua vitória, quando você estiver avançando, algumas pessoas podem chegar até você e falar assim: poxa, mas você não foi ungido como rei?
Você não tem essa promessa sobre a sua vida, porque ainda não se cumpriu, porque isso ainda não aconteceu. Mas você, pelo Espírito Santo de Deus, você está enxergando todo o processo. Peça a Deus para que Ele mostre para você todo o processo, que Ele dê entendimento para você da evolução de todo o processo. Amém? E Deus, Ele continua falando aqui com Davi, né? E essa questão voltando aqui à questão do inimigo que se levanta, eu lembro aqui do texto, até tem aqui, vou ler rapidamente, em 1 Samuel, aí, capítulo 17, versículo 28, quando Eliabe sabe que Davi está ali, e que ele está perguntando sobre o que vai ser feito com aquele que vencer Golias, Eliabe, lembra-se que Eliabe estava lá, quando Davi foi ungido, e ele esperava para ele, era ele que deveria ser ungido, né? Pela questão por ele ser o primogênito, né? De receber bênção dobrada, de receber a bênção primeiro, né? Ele estava lá naquele momento e imagina como ele ficou quando soube que Davi era o menor da casa, ele foi o ungido de Deus. Então Eliabe está aqui nesse momento, no versículo 28 do capítulo 17, ele fala o seguinte: ouvindo-se Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que descestes aqui e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas? Olha o que o diabo pode falar para você, ou que pode usar pessoas para falar contra você. Ele tenta desprezar aqui Davi de novo, assim como naquele tempo Davi estava lá desprezado, esquecido. Ele começa a lembrar de novo, mas você cuidava de poucas ovelhas lá no deserto, é como se estivesse desprezando ele de novo, né? Você não tem capacidade para isso. Mas por que Eliabe aqui nesse momento ele se enfurece, ele fica irado contra Davi, ele fica bravo e ele se levanta contra Davi e tenta fazer Davi retroagir, Davi voltar atrás? Sabe por quê? Porque ele participou, ele viu que Davi estava sendo ungido e ele percebeu que Davi estava aproveitando as oportunidades, que Deus não estava desprezando, que Davi não estava desprezando mais uma vez a oportunidade que Deus deu para ele. Então a visão que Deus deu para Davi, o discernimento, a sabedoria que Deus deu para Davi, nesse momento Davi não desprezou isso, Davi aproveitou de tudo isso, né? Davi estava firme no seu propósito, porque o Espírito Santo de Deus estava com ele, estava mostrando todas as coisas. E aí Eliabe fica enfurecido, porque Eliabe começa a perceber, talvez no coração de Eliabe ele pudesse pensar que o profeta Samuel um dia tivesse enganado, e que talvez o próprio Eliabe poderia ser rei um dia, poderia ser escolhido. Mas quando chega aqui nesse momento, Eliabe pensa o seguinte: olha, eu não tenho coragem, ou eu não tive coragem de enfrentar esse gigante, mas Deus agora está levantando Davi, e Davi está aproveitando a oportunidade, e ele está chegando cada vez mais, ele está mostrando que ele é homem forte, que ele é homem de guerra, e antes disso tudo, Eliabe já tem esse discernimento, ele consegue perceber ali que Davi vai à frente, e às vezes, como Eliabe, o próprio irmão de Davi, tentou fazer ele retroceder, tentou fazer ele desistir. Às vezes o diabo não usa os nossos inimigos para nos fazer desistir, mas às vezes o diabo usa mesmo aqueles que estão próximos de nós, aqueles que são da nossa casa. Às vezes até esses Deus usa. Mas você veja aqui que Davi, ele só fala assim: ó, não, eu só fiz uma pergunta. Davi não briga com Eliabe, não se indispõe com ele, porque no Espírito Santo de Deus deu ali tranquilidade para ele já tinha entendido todas as coisas, e ele segue em frente. E quando ele segue em frente, eu quero te falar da terceira oportunidade que Deus dá para Davi. Lá o texto que nós lemos, lá em 16:13, fala que o Espírito Santo do Senhor se apossou de Davi. E logo no 14 fala que, tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte desse um espírito maligno o atormentava. Então olha o que Deus faz, olha mais uma oportunidade que Deus deu para Davi, e criou essa oportunidade para ele, né? Ele chega a ser o tangedor diante do rei. Saul manda chamar.
alguém que tocasse e louvasse. Imagino que Davi, como nós conhecemos os salmos de Davi, né? Quantos salmos maravilhosos, coisas maravilhosas. Eu imagino que Davi ficava lá dedilhando e adorando o Senhor, que lá no deserto, enquanto ele estava lá cuidando das ovelhas naquele tempo, ele ficava lá dedilhando e aprendendo novas canções, aprendendo novos ritmos. Essa oportunidade ele teve lá, mas ele teve essa oportunidade aqui, de estar dentro do palácio do rei. Como alguém pode ser um rei se ele não sabe como funciona o palácio, como funciona a ordem, como que um rei trata seus súditos, trata seus empregados, como o rei trata seus líderes, o líder do exército, o líder, né, de todas as situações. Davi não tinha experiência disso, mas Deus dá a oportunidade nesse momento de Davi entrar dentro do palácio e ver como Saul governava. Talvez ali ele tenha aprendido muitas coisas boas, mas tenha aprendido coisas também que não deveriam ser feitas. Mas quando Deus coloca ele ali, eu imagino que era para que ele aprendesse as coisas que deveriam ser feitas quando ele viesse a ser rei, quando ele viesse a assumir o cargo de rei. E às vezes Deus dá essas oportunidades para nós, no nosso dia a dia, e nós não conseguimos perceber. E perceba que nessas oportunidades, quando eu falei que Davi luta contra o gigante, um rei, para ser rei, ele precisava de ser um homem de guerra, ele precisava ser forte. Muitas vezes ele precisava de ir à frente do exército, ele tinha que dar o exemplo para o exército de como o exército iria lutar. Ele precisava ser o encorajador do povo dele. E quando Deus dá a oportunidade para Davi, desde lá das ovelhas, matar urso e leão, depois ele mata um gigante filisteu, né? Deus vai dando a oportunidade, mostrando que ele é forte, vai encorajando ele, e ele vai crescendo cada vez mais. E chega aqui nessa parte, quando ele vai ser o tangedor do rei, ele tocava para o rei Saul, e quando ele tocava, o Espírito Santo de Deus que estava sobre Davi, né? E isso acalmava o coração do rei, mas enquanto Davi estava ali dedilhando, ele estava de olho em tudo que estava acontecendo dentro do palácio. Ele ficava do lado do rei, e a palavra do Senhor diz que ele era de tanta confiança do rei, que ele passou a ser o fiel escudeiro de Saul. Era aquele que carregava o escudo de Saul. É aquele que, se chegasse alguém para intentar contra a vida de Saul, ele era o primeiro a entrar na frente e decepar o cara, porque ele era o homem de segurança, ele era aquele cara que estava mais próximo do rei. Então ele chegou a ser o fiel escudeiro de Saul. E o que nós podemos entender nessa noite é que em todas as etapas que eu queria te passar, você entendesse que você é um ungido do Senhor. Não importa se você está passando dificuldade, não importa se você está passando pelo deserto, não importa se você está doente aí no hospital agora precisando de uma cura imediata, não importa se você está tendo problema na sua casa, no seu casamento, se o seu coração se alinhar ao coração de Deus, assim como foi o coração de Davi, Deus vai te dar oportunidades nesse tempo, agora que você está vivendo, hoje mesmo, de você aprender, de você amadurecer para aquilo que Deus está preparando para você. Então toma essa palavra nessa noite no seu coração, e já vou seguir aqui para a conclusão. Depois disso tudo, Davi foi ainda perseguido pelo próprio Saul. Por muito tempo ele andou sendo perseguido por Saul, ele viveu em terra estrangeira, mas no momento certo, no tempo de Deus, ele voltou e assumiu o reinado. Davi, quando chega a assumir o reinado, o profeta Samuel já morreu, Saul já havia morrido, um tanto de coisa já havia passado. Talvez os irmãos de Davi já tivessem esquecido que um dia ele foi ungido rei. Talvez a promessa que Deus tem sobre a sua vida, sobre a minha vida, em algum momento ela fica esquecida. Talvez até mesmo o profeta que profetizou sobre a nossa vida tenha esquecido, ou já tenha até ido. Eu tenho certeza que se o Espírito Santo de Deus estiver comigo, com você, isso vai estar sempre ardente no nosso coração. Deus nunca esqueceu da promessa. Você é um ungido de Deus. E
Davi, quando foi ungido, quando ele foi escolhido, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, como nós já dissemos, se apossou dele e conduziu Davi em todo esse tempo. O que eu queria falar nessa noite não é sobre a vitória de Davi sobre Saul, não é sobre o tempo que ele viveu lá, mas eu quero dizer que ele foi escolhido assim como eu e você fomos escolhidos. E nesse tempo, quando o Espírito de Deus conduziu ele dessa mesma forma, hoje o Espírito Santo de Deus nos conduz. E que se você está em algum dessas etapas que nós falamos aqui, e não está conseguindo enxergar as oportunidades que Deus está te dando, eu quero te dizer nessa noite, que o Senhor vai te mostrar hoje essas oportunidades. Você e eu, não temos somente, quando nós aceitamos Jesus, não temos somente a garantia de uma vida eterna, mas nós também temos o Espírito Santo de Deus que anda conosco o tempo todo, nos nossos dias. Lá em Atos 19, 14, eu vou abrir esse texto rapidinho para a gente poder ler, você pode abrir aí na sua casa. Atos 19, capítulo 19, versículo 14. Aleluia. Desculpa, 19, versículo 4. Não é 14, é 4. Disse-lhes Paulo: João realizou batismos de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus Cristo. Eles, tendo ouvido, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. E aqui eu quero dizer nessa noite para você, de repente você não compreendeu ainda que você é o escolhido de Deus. Saul talvez não tenha compreendido isso. Saul, ele foi um escolhido, mas Saul, ele não conseguiu compreender, e ele desobedeceu a Deus, ele saiu do caminho do Senhor, e por isso o Senhor o abandonou. Talvez você tenha vindo na igreja, talvez você tenha aceitado Jesus como seu único Senhor e Salvador, mas você tem vivido situações que você não consegue avançar, que você não consegue mais dar um passo de fé, que você não consegue ter essa intrepidez de Davi para lutar, de ser forte e corajoso, né? Não tem força para lutar as suas batalhas. Lembra que o Espírito Santo de Deus, lá em 1 Coríntios 12, 8, fala o seguinte, que um só mesmo é o Espírito, mas vários são os dons, dom de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dom de cura, de milagre, de profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e capacidade para interpretá-las. Então, meu irmão, nessa noite eu queria te convidar a você aí na sua casa, orar ao Senhor, para que Ele derrame sobre você nessa noite o poder do Espírito Santo de Deus. De repente você não tem dado lugar para o Espírito Santo de Deus, vem na igreja simplesmente para cumprir uma religiosidade. Você aceitou Jesus, você é salvo, mas você está vivendo momentos que você não consegue avançar, de dificuldade, que tudo que você olha, isso é empecilho para você. Davi transformou todas as possibilidades de empecilho e dificuldade em oportunidades para chegar aonde Deus havia prometido. Então você e eu, nós somos o escolhido de Deus. Guarde isso nessa noite. Peça a Deus para que o Espírito Santo de Deus esteja sobre você, que derrame o Espírito Santo de Deus poderosamente sobre você. Abra o seu coração do Senhor nessa noite, abra o seu entendimento, abra a sua mente para que o Espírito Santo de Deus entre e transforme você, em nome de Jesus. Assim como Paulo aqui, ele lembra do batismo de João Batista, que era para arrependimento, mas ele fala que
Tendo ouvido isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Mas Paulo, quando coloca a mão sobre eles, eles recebem o Espírito Santo de Deus. E eles falavam em outras línguas e profetizavam, e nós já falamos dos dons espirituais nessa noite. Jesus já nos escolheu. Escolha ser dele também. Mas escolha ser de Jesus, escolha ser dele, vivendo de forma sobrenatural, vivendo coisas do Espírito, vivendo coisas assim que os outros não podem ver. Às vezes muitos vão olhar para você e vão achar que você é louco, mas você vai dizer para eles: não, eu tenho o Espírito Santo de Deus. Quando estiver diante de você Golias, você falar assim: eu vou enfrentar esse Golias, alguém vai dizer: você é louco. Não, eu sou louco, porque eu tenho o Espírito Santo de Deus. Eu tenho essa força, eu tenho essa coragem do Espírito, que o Espírito Santo de Deus me dá. E às vezes você está vivendo situações na sua casa, às vezes você está desempregado. Deus vai te dar a oportunidade mesmo desempregado. Olha qual a oportunidade, veja a oportunidade que Deus está te dando agora, que você vai aprender, que isso vai te trazer experiência para amanhã, para depois de amanhã e daí em diante. Então aprenda a viver como ungido do Senhor. Aproveite todas as oportunidades, independente das circunstâncias.